E aí, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é professor Rocha, sou professor de Ciências Humanas e Suas Tecnologias aqui do Colégio Planeta. Então, nós pensamos aqui em montar umas aulas em vídeo para dar umas dicas para vocês sobre o Enem, né? E hoje eu venho trazer uma dica que é muito importante para o Enem, porque se você for observar em todas as histórias de todas as provas do Enem, nenhuma das provas do Enem ficaram ausentes questões sobre a África. Só que a África, para o Enem, a gente tem que dar uma abordagem completamente diferente daquela abordagem tradicional que você vê ou que você via no ensino médio, né? Uma parte geográfica que afirma sobre relevo, clima, vegetação, hidrografia. Aquela África física é cobrada no Enem, mas de uma forma muito menos intensa. Nós temos que entender que a África é cobrada dentro do Enem dentro do contexto que se refere à história das populações afrodescendentes e indígenas, no caso do Brasil. Então, o objetivo de estudar a África para o Enem, ele vem responder uma questão de necessidade do PCN, Parâmetros Curriculares Nacionais. Ele regulamenta todo o conteúdo que a escola brasileira tem que aplicar, o mínimo que a escola brasileira tem que aplicar aos seus alunos. Então, desde 1996, foi criada uma lei, a Lei 9.394, que obriga todas as escolas do ensino médio e do ensino fundamental a explicar, a desenvolver esse contexto da população afrodescendente e indígena no Brasil. O objetivo disso, essa lei ela foi modificada já no século XXI, né? Já agora em 2006 essa lei foi modificada que o Enem passa a utilizar esse contexto. O objetivo de ensinar a história das populações afrodescendentes e indígenas aqui do Brasil, o objetivo do PCN é único, é fazer com que o candidato ao Enem, ele entenda a sua formação étnico-cultural e isso possa resolver outros problemas sociais, tais como racismo, preconceito, xenofobia. Neste contexto, o Enem é uma prova que todos vocês sabem que ela toma como base 3 elementos principais. A prova do Enem ela é regida por um corpo de 3 elementos, tais como ética, cidadania e direitos humanos. Então, assim sendo, quando a gente vai afirmar que temos que estudar a história dos povos afrodescendentes e indígenas, hoje eu vim dar uma dica para vocês nesse contexto que refere-se à questão cultural da formação da população brasileira. Mas antes a gente tem que entender a África como um todo. E para a gente entender a África como um todo, eu tenho que passar algumas informações gerais para vocês que são importantes essas informações. A primeira informação geral que a gente pode falar, a África é um continente, é isso mesmo, um continente. Cuidado você, um pouco desavisado, que na redação do Enem, quando quer tocar algum tema que refere-se citar a África, desavisado, correndo, apressado para fazer sua redação, vai chamar a África de país, viu? Não é normal. Não vou dizer que mas é comum você confundir e chamar a África de país. Então, a África é um continente que tem hoje 1 bilhão e 100 milhões de habitantes. É um continente que a gente já pode contestar aquelas ideias dos malthusianistas ao afirmar que o problema da população mundial é a África, porque a África não é o continente mais populoso. O continente mais populoso do mundo é a Ásia, né? Então, a África é um continente com 1 bilhão e 100 milhões de habitantes. Ela hoje, contextualização política da África, tem 54 países, diversos protetorados. A África ainda é um continente que não se libertou por completo. E esse é o grande problema da questão africana hoje. A África, ela é um mosaico de milhares de nações que compõem o continente africano. Os 54 países estão divididos em milhares de nações, né? Então, estudar a África é entender que esse continente ele é um mosaico e é o berço da civilização humana. Na África é que surgiu o homem. Então, por isso, a civilização ela começou no continente africano. Quantos de vocês não começam a estudar história geral, por exemplo? Vocês começam a estudar pelo Egito Antigo,
né? Então aí você vai ver a importância do continente africano na formação étnico-cultural do mundo todo, e inclusive do Brasil, no seu processo de povoamento. O continente africano, nesse 1 bilhão e 100 milhões de habitantes, ele corresponde a 1/7 da população mundial. Então, a gente já tem que questionar uma outra coisa quando a gente vai referir-se ao continente africano. Será que o problema do continente africano é a alta taxa de natalidade? É o crescimento demográfico a principal causa dos problemas do continente africano? Então, o Enem ele vai tomar essa abordagem. O Enem geralmente coloca uma questão sobre a África ligada à questão de população, ligada à questão de problemas ambientais. E particularmente eu não acho que o problema da África seja a alta taxa de natalidade, que vem reduzindo drasticamente nas últimas décadas. Mas isso é uma realidade mundial, não só no continente africano. O avanço da tecnologia, melhoria das condições de vida da população, mais acesso, mesmo para uma população africana, um acesso maior às condições melhores da medicina. Isso tem promovido também na África uma redução dos índices de natalidade, que ainda continua elevado. Mas gente, quando nós vamos falar sobre a África, o pensamento comum sobre a África é que a África é um continente somente de negros. E isso é um engano muito grande. Nós vamos ter a África, basicamente, ela pode ser dividida em duas partes. A África do Norte, ou África Setentrional, e a África Meridional. A linha natural, o elemento físico natural para dividir essa África entre Norte e Sul é o deserto do Saara. Então, naquela porção, se você pegar o mapa, a mapinha que você está vendo aqui do lado, se você pegar o mapa do deserto, do continente africano, se observar aqui, você vai ver o deserto do Saara e essa questão ao norte ali, onde é mais povoado, próximo ao mar Mediterrâneo, nós temos as populações caucasoides. Correspondem a 30% da população africana e hoje são de descendência árabe. Então, nessas regiões, nós temos os países ali mais importantes dessas regiões, em termos de importância política, econômica: Egito, Líbia, Marrocos, Tunísia. Bom, aí você está vendo aqui também no mapinha a localização do deserto do Saara. O deserto não é totalmente despovoado. Nós temos milhares de povos nômades que moram nesse deserto do Saara. Os tuaregues, os bereberes. E descendo mais aqui em direção ao sul, quando termina o deserto do Saara aqui, você está vendo nessa região aí uma faixa de transição chamada Sahel. O Sahel, ele é essa faixa de transição entre o seco do deserto e o úmido da floresta equatorial, floresta do Congo, aquela região ali. Então, o Sahel ele se parece muito, no caso do Brasil, com a vegetação mais ou menos assim da Caatinga. E nesta região é onde encontram-se os maiores problemas socioeconômicos e políticos da África. Você pode observar no mapa que o Sahel ele vai aparecer da costa oeste à costa leste, cortando todo o continente africano. Nesta região do Sahel é que nós vamos encontrar os maiores conflitos políticos do continente africano. Nós vamos encontrar aqui as maiores índices de miséria e pobreza, está aí o baixo IDH, um dos piores IDHs do mundo fica nessa faixa. E além desses problemas todos, tem a questão ambiental. A região do Sahel é uma das regiões do mundo, povoada do mundo, que mais apresenta o que a ONU classifica como o estresse hídrico. Que estresse hídrico que é a quantidade mínima de água por habitante, uma média mínima de água por habitante. Então, a África meridional, ela fica ali, essa região que está ao sul do deserto do Saara, que compreende em termos assim de aspectos físicos, naturais, geográficos, compreende o Sahel, a faixa de transição entre o seco e o úmido, a floresta equatorial, indo mais em direção ao sul,
nós vamos ter aí o deserto do Kalahari, né? Mas aí é uma questão para outra aula, uma outra aula de especificamente geografia física, a gente explicar essas diferenças das paisagens vegetais e climáticas do continente africano. Hoje nós estamos aqui mais para falar sobre a questão histórico-cultural. Bom, continuando assim com algumas informações básicas sobre o continente africano, nós podemos dizer que nessa África Meridional é onde predomina a população negroide, onde entra a maior importância para o Enem. Não que a África Setentrional não seja importante. O Enem pode cobrar a questão de conflitos, a crise do petróleo, a primavera árabe que já foi cobrado no Enem e nada impede que volte esse tema, já que nada ficou basicamente resolvido desde 2010, né? Então, nós temos então aqui, ao sul do deserto do Saara, nós vamos ter a população, quase 70% da população africana composta por negroides. Mas a África então é só de negros abaixo do deserto do Saara? Não. A população original da África ao sul do deserto do Saara corresponde basicamente a negroides. Os brancos, que são aproximadamente entre 5 e 10 milhões nessa parte do continente, eles não são de origem africana. Então eles são basicamente europeus ou de outras regiões do mundo, mas principalmente da Europa. E aí que está um dos grandes problemas. São esses brancos, a maioria deles, que detêm as terras, que detêm as empresas, que detêm a riqueza. Basta você analisar a questão histórico-político-cultural da África do Sul, que mesmo após o apartheid de Nelson Mandela, mesmo após a suposta libertação, o fim do racismo como política oficial, ainda mantém as grandes diferenças étnico-culturais. Bom, essa população, como eu estava dizendo, essa população de negroides é que mais vai influenciar a questão para o Enem no Brasil, porque é essa população que vai promover o processo de povoamento do território brasileiro, vai contribuir junto com indígenas e junto com os brancos europeus que aqui chegaram no século XVI. Então nós vamos ter aqui essa questão do continente africano. O continente africano é composto, como eu já disse há pouco tempo, de milhares de etnias. É um grande mosaico cultural, étnico. E por isso também, isso dificulta, não é o elemento principal, mas isso dificulta um processo de unificação entre esses povos para a formação de uma África nacional, uma África mais unida. Como essas civilizações são bastante antigas e ainda trazem muita carga de suas antigas culturas, a maioria delas são inimigas e disputam entre si o poder. Aí sim, aliado ao processo de colonização, aliado ao processo de imperialismo e aliado ao processo de descolonização do continente africano, nós vamos ter um dos principais problemas da dificuldade de unificação desse continente. Então, a partir deste pressuposto, a gente vai entender que a África, como uma ótica para o Enem, ela deve ser vista no aspecto natural, no aspecto cultural e no processo histórico. E o Enem, ele elabora uma questão exigindo de você, candidato, um conhecimento que você possa interligar neste contexto. Então, para a prova do Enem, que é o objetivo dessa aula, você não pode estudar a África como sendo apenas um elemento físico. A África, eu sei que muitos professores apresentam para você um continente africano e trazem aqui relevo da África, clima da África, vegetação da África. Se não tiver alguma coisa para amarrar esses elementos naturais com os elementos econômicos, com os elementos físicos e culturais, você não vai conseguir responder uma questão do Enem. E aqui, vem para cá, Colégio Planeta, a gente deixa as coisas amarradinhas para vocês, beleza? Então, quer saber mais sobre a África? Vem aqui, conversa com a gente.
Beleza, pessoal? Essa fica a dica para hoje. Eu aguardo vocês aqui no Colégio Planeta e a gente vai destrinchar a África, dissecar a África para você, para poder responder 5 questõezinhas no Enem. Obrigado, até a próxima oportunidade. Valeu!